Oi, pérolas! Graça e paz. Olha eu aqui de novo, né? Mesma roupa, mesmo lugar, mesmo tudo, né? É a continuação mesmo. Tô gravando um assim atrás do outro, pra não perder o fio da meada, né? E tô fazendo 4 vídeos pra não ficar o vídeo muito grande. Às vezes você não pode assistir tudo e depois você volta, você não sabe muito bem, né? Onde é que você parou. Às vezes tem que voltar a assistir tudo até que perde o interesse. Aqui não. Assiste a parte 1 com 20 minutos, a parte 2 com 20 e poucos minutos, a parte 3, a parte 4 e foi. Bom, então o que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei aqui, ó. Eu fiz os meus propósitos, né? Aqui, deu pra ler? Ó, tá dando pra ler aí, né? Bom, então tá lá. Primeiro dia de jejum de 4 horas, né? Meu nome completo. O que eu tava pedindo? Libertação dos ciúmes. Na verdade, a dependência emocional. E o que eu iria, como que eu iria fazer para agradecer a Deus pela bênção? Gravar um vídeo, né, de 1 hora falando sobre a libertação dos ciúmes. Então, assim, aqui essa libertação dos ciúmes, na verdade, eu tô falando da dependência emocional. Porque até então eu não sabia que aquilo que eu sentia era dependência emocional. Então, quando eu fui pro monte, eu não fui batalhar por causa da dependência emocional. Fui batalhar por causa do ciúme. Então, eu não repreendia, Senhor, repreende o espírito da dependência emocional, não. Era o Senhor, repreende o espírito do ciúme, tira essa dor de dentro de mim, que não sei o que, tal. E não, eu não sabia que aquilo que eu sentia, na verdade, era muito mais do que ciúmes. Mas o Senhor sabia. E Ele me deu vitória. E aí eu respondo a sua pergunta. Bom, você já sabe, eu sou a Nube aqui do canal Ministério Pérolas Diante do Trono. Deixa seu like, se você não é inscrito, se inscreva. E vamos falar de dependência emocional mais uma vez para finalizar, amém? E aí, se esse vídeo passar um pouquinho dos 20 e 25 minutos, tudo bem, só pra gente encerrar e não fazer 5 partes, senão fica muita coisa, não é mais um vídeo, é uma série, né? Meu Deus, né? Vamos lá, tá. Então, minha gente, isso foi em fevereiro de 2022. Nessa época eu já tinha descoberto que ele estava se relacionando com mulher no trabalho, estava se relacionando com outra mulher em Belo Horizonte, aquela putaria toda, né, bagaceira mesmo, e ele morando comigo dentro de casa. E aí eu sentei com ele, conversei, né, porque assim, a dependência emocional não deixava eu ver que eu poderia me sustentar. Então ele falava, não, eu vou ficar aqui para pagar o apartamento. Quando eu terminar de pagar o apartamento, que a gente termina de pagar esse ano, quando eu terminar de pagar o apartamento, eu vou embora, deixo você com o apartamento e a gente se separa e pronto. E eu aceitava. Enquanto isso, eu tava lavando, passando, cozinhando, aguentando as humilhações, palavras terríveis que ele falava pra mim. Mas eu falei pra ele, eu falei, tudo bem, eu faço o papel, né, da companheira que te auxilia na parte técnica, mas você, em contrapartida, enquanto você estiver dentro de casa, você não vai mexer com mulher. E aquilo meio que ficou ok, só que ele não cumpriu a parte dele. É em fevereiro, e aí eu pedi pra ele ir embora, ele falou que não podia ir, porque ele queria me ajudar, que ele não poderia me deixar daquele jeito. Por quê? Dentro desse contexto todo, a dependência emocional, que é uma doença emocional, é uma doença da sua alma, ela te paralisa, ela te para. Eu não trabalhava direito nada, eu nem trabalhava. Eu não trabalhava, eu não conseguia me mover, eu não conseguia... Gente, eu fiquei... É muito ruim. Eu virei um zumbi, eu virei uma... Cara, eu fui destruída. Eu sempre fui uma mulher forte, eu entrei na faculdade sem ajuda de humano nenhum. Sabe, eu fiz faculdade de Direito numa das faculdades mais caras de Belo Horizonte. Cara mesmo, na época acho que era R$1.200 a parcela mensal. O Senhor me deu vitória, Deus sempre comigo, Deus sempre cuidando de mim. Eu sempre fui uma mulher próspera, sempre fui uma mulher que trabalhava e ganhava dinheiro. Eu saí de casa, como eu disse no primeiro vídeo, saí de casa, eu tinha 17 anos. Ninguém me sustentava, eu que me sustentava, eu que trabalhava, eu que me bancava, sabe? Então, assim, com 20 anos eu tinha comprado minha primeira loja, com 21 ou 22. Eu tinha comprado, acho que 21. Eu tinha comprado a minha primeira loja. Agora eu nem lembro mais com quantos anos. Se foi com 20, 21. Eu tinha comprado a minha primeira loja. Com 24 eu tinha meu carro zero. Com 25 a 26 eu já tinha minha segunda loja. Então, assim, eu não precisava de sempre fui uma pessoa próspera. De repente, dentro de um casamento, eu tô amarrada, presa. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia ganhar dinheiro, não conseguia desenvolver, não conseguia nada. Nem arrumar casa eu conseguia direito. Eu arrumava. Às vezes eu pagava uma pessoa para me ajudar. Mas eu arrumava na força da brutalidade, eu era bruta comigo, né?
Eu tenho muitas, graças a Deus, eu tenho muita estrutura, eu tenho aspiradores de pó, eu tenho máquina de lavar roupa, de lavar louça, eu tenho secadora de roupa, então isso me ajudava a manter um pouco a minha casa em ordem. Mas eu olhava pra minha casa e eu falava, meu Deus, que zona. Minha casa, gente, poderia estar um brinco, isso aqui tudo poderia estar um luxo. Mas eu olhava e falava, gente, tá feio, tá sujo, tá feio, tá desorganizado, tá feio. Então, assim, e tudo colaborava para que ficasse realmente feio. Né? Os gatos jogavam as coisas no chão, o meu marido comia e deixava muito farelo em cima da mesa. Tudo colaborava para a casa realmente estar fora daquele que eu acho padrão. E aquilo me feria mais ainda, porque eu ficava me sentindo inútil. E eu não tinha condição financeira também para poder suportar a casa sozinha. Ou achava que não. E aí, beleza, a gente então combinou assim. Aí depois que eu descobri essa mulher lá no serviço, eu sentei com ele, eu conversei com ele e eu falei pra ele que eu não ia aceitar isso. Ou ele ficava aqui em casa comigo de boa, ou ele ia embora. Só que aí, o que acontece? Essa questão da roupa, que foi o que me motivou a ir pro monte, e lá eu encontrei a pastora Gisele, que me deu essa orientação que eu fiz, esse dia, foi depois da conversa que a gente teve. Então, eu tive com ele uma conversa do tipo, eu vou me separar de você de vez, se você não se comportar, mas mesmo assim ele não se submeteu. Por quê? Porque na cabeça dele estava dominado. Já estava dominado. Né? E aí foi quando eu fui pra lá e pedi ajuda. Aí ele ficou aqui em casa, fingindo, fazendo as coisas tudo no escondido, porque é lógico que ele fazia no escondido, porque se eu descobrisse, ele não estava nem aí. Ele sabia que eu não ia nunca mandar ele embora. Ele sabia que eu nunca ia colocar ele pra fora, porque ele estava seguro. Ele estava seguro na dependência emocional que eu sentia, no sentimento que eu tinha. E ele estava certo, até certo ponto. Depois que eu fiz esse propósito, o Senhor foi me tratando. Gente, muito devagarzinho o Senhor foi me tratando. Né? Ele foi me tratando. Porque toda vez que eu descobria alguma coisa, eu brigava com ele, eu discutia com ele, tal. Nessa vez que eu fui pro monte, por exemplo, que eu comecei a fazer as campanhas, eu já não dava mais, não falava mais nada com ele. Né? Eu comecei a pensar, né? Cara, não tem jeito, é assim mesmo, a vida é assim, tudo bem, eu não vou morrer, vou sofrer, mas não vou morrer, mas sofrer eu já tô sofrendo. Não vai ser diferente o sofrimento que eu vou ter com ele. Aí a minha cabeça já começou a mudar. Eu mesma já comecei a ser ministrada dentro do quê? Amiga, sofrer, você vai de qualquer forma, gata. Né? Não tem diferença se você tá sofrendo com um cara dentro da sua casa te sacaneando ou se você tá sofrendo com um cara lá fora te sacaneando. E aí vem aquela pergunta, mas e a grana? Cara, você é top. Você, sabe, você é filha de Deus. E aí o Senhor, no meio dessa situação toda, o Senhor também já veio já tratando a minha identidade de filha. Porque quando você entra no deserto e você volta o seu olhar para Deus, mesmo que você esteja com esse olhar deturpado, mesmo que você esteja dividindo esse olhar com outra pessoa, como era o meu caso, Deus vai responder você, porque Ele tá vendo sua luta, Ele tá vendo seu esforço, Ele tá vendo que o seu foco tá nele, mas por um acaso existe algo que tem um poder sobre você que te puxa. E Ele tá vendo isso. Então, assim, eu imagino que é uma guerra espiritual, onde de um lado tá o diabo te puxando, e você indo para Deus, e Deus te puxando, mas como o diabo ministrou você a vida inteira, você ainda deixa que o diabo te segurar. E aí, a partir dessa campanha, o Senhor foi tratando a minha alma, o Senhor foi tratando o meu espírito, o Senhor foi tratando minha essência. E eu sou aquele tipo de pessoa, né, que eu sou tratada por Deus diretamente. É muito difícil eu me submeter ao que outras pessoas falam. Por quê? Porque o que outra pessoa tá falando, ela tá falando muito baseado nela. E a minha história tem peculiaridades que eu não conheço ninguém que viveu. Existem coisas na minha vida que eu não conheci até hoje, ninguém que viveu igual. Então é meio complicado de alguém vir ministrar a minha vida. Eu aceito e etc, eu ouço e tudo, mas é meio complicado porque não encaixa. Então a pessoa vai, eu falo, nossa, aí ó,
Isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. Aí lá no finalzinho, existe uma coisa na vida da pessoa e essa coisa é diferente na minha, e muito diferente. E aí na minha cabeça fazia toda a diferença, então aquilo, tudo que a pessoa falou, caía por terra. Deus, sabendo disso, o que Deus faz? Então ele vinha pessoalmente me falar, na Bíblia, e etc. E me ministrar, e fazer eu ficar pensando na palavra, e eu pensava, e de repente vem aquela enxurrada de revelação. E aí eu comecei, então, a buscar mais a Deus, né? Eu comecei a buscar mais a Deus, a me render mais a Deus, a me entregar mais a Deus. Eu já tinha feito uma oração entregando para Deus o altar, pedindo Deus para tirar meu marido, né? Então, assim, em consequência dessa oração, já veio a batalha pela libertação, né? Da dependência emocional. E aí foi. Quando foi em maio, no dia 6 de maio, em março, o Senhor me deu um sonho, e no sonho eu mandava meu esposo embora, eu jogava as roupas dele pela sacada, e a noite estava bem específica, chovendo, frio, chovendo não, estava garoando, e muito, muito frio e tal, e eu mandava ele embora de casa. E eu achei um absurdo, porque eu jamais faria aquilo, eu não tinha coragem, e eu realmente não tinha coragem. Só que quando foi em maio, uma noite muito igual, aconteceu algo aqui em casa, que eu não vou entrar em detalhes também, tal. E nesse dia eu coloquei meu marido pra fora de casa. Eu coloquei meu marido pra fora de casa. Foi horrível esse dia. Ele não foi porque ele quis, eu coloquei, né? Aí a gente até canta aquela música assim, ó. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos assim. Enfim, né? Na força do Senhor, eu coloquei ele pra fora de casa. Isso foi numa sexta-feira, fiquei o final de semana todo de cama, chorei muito, levantava só para poder comer e ir no banheiro. Fiquei realmente muito mal, uns 3 dias, 4 dias, e aí o Senhor veio me ministrar. Ele pediu para mim que a partir daquele momento eu deveria lutar por mim, eu deveria orar por mim, eu deveria fazer campanhas por mim, eu deveria pelejar no mundo espiritual pela minha própria vida. E eu fiz isso. E eu não senti falta do meu marido. Ai, glória! Aleluia! Eu não senti falta dele, minha gente. O homem foi embora, foi viver a vida dele. Foi viver o que ele já estava vivendo aqui dentro de casa, né? Só foi viver de forma aberta. Mas ele já estava me sacaneando há muito tempo. Ele não foi viver nada diferente, né? Eu é que fui experimentar uma vida diferente. Porque aí eu experimentei um Deus, né? Deus, ele falou comigo, quando meu marido saiu, ele falou comigo assim, eu te assumo. Eu te assumo. Te tomo pela mão e eu te assumo. E antes de eu me converter, o Senhor já tinha me dado uma palavra nesse sentido de me assumir. Isaías 54, o Senhor fala, sabe? Aqui, leia depois, eu não vou ler não. Que é um texto um pouquinho grande, né? E aí eu não vou ler não, para não ficar muito grande esse vídeo. Mas leia, Deus me deu, e aí o Senhor voltou com essa palavra, me macetando com essa palavra. Eu sou teu marido, eu te assumo, me quer que fala? Eu te remi, eu te busquei, por algum tempo eu escondi minha face de você, mas eu retomei-a, e eu não vou mais te abandonar. E, nossa, assim, né? E muitas outras palavras que outras pessoas traziam para mim, mesmo sem saber o que eu estava vivendo. E eu assumi aquela identidade de esposa de Deus. Eu pensei, Deus, eu não sou órfã, eu tenho um pai. Eu não sou viúva. Eu tenho um marido, meu marido é o Senhor. Então, assim, e aí Deus começou a prover na minha casa. Prover. E aí vinha, assim, orçamento de 5 mil, 6 mil, né? E Deus provendo. 7 mil, Deus provendo. Um cartão de crédito, minhas amadas, que assim, eu não sei o que acontecia, o cartão de crédito não abaixava. Era 2 mil, 3 mil reais todo mês. E eu não sei nem onde que esse valor era gastado, porque misericórdia. E o Senhor provendo. E no quesito dinheiro eu fiquei tranquila. E aí eu fui atacar, né? Fui proteger minha vida em outras áreas, né? Deus começou a me ministrar, né? E eu comecei a ver a graça de Deus sobre a minha vida. E aí eu comecei a entender definitivamente, oh, aleluia,
Definitivamente, eu sou filha. Eu sou filha de um Deus tremendo. Eu sou filha de um Deus que se importa. E aquelas perguntas que eu fiz para ele no pé do monte, aquela pergunta que eu fiz: não vês, não me enxerga, não me ouve, não me olha, não vê a minha dor, não sabe que eu estou desesperada te buscando. Que minha vida gira em torno de te buscar, que minha vida gira em torno de respostas da parte do Senhor, que o Senhor não vê que meu dia e minha noite, que tudo na minha vida gira em torno de buscar uma resposta do Senhor. Essa foi a minha oração na porta daquele monte. Porque, gente, 8 cadernos, naquela época eu acho que tinha 6 cadernos, 6 cadernos em 5 anos, em 4 anos, não é coisa de uma mulher que tá por aí, tem um gato me mordendo. Não é coisa de uma mulher que tá aí à toa. É coisa de mulher que tá buscando. Eu busquei, eu chorei, sabe? E eu já tava cantando aquela música assim. Nubinha, quanto tempo você chora, você ora, você clama, Nubinha, há quanto tempo você clama, você chora, você ora e o milagre não aconteceu. Né? Então, assim, eu já estava cantando esse louvor, porque realmente ali o milagre não acontecia, e nada acontecia. Nem eu era liberta daquele relacionamento, e nem aquele relacionamento se convertia. Era uma coisa infernal, era um inferno, eu não estava mais aguentando. Eita, o gato tá aqui, peraí. E aí, eu sou o tipo que eu cobro Deus, viu, gente? Eu sou o tipo que eu sei que isso aqui, ó, não é enfeite não, tá? Ele deixou isso aqui pra mim, pra você, porque ele tem responsabilidade com isso aqui, ó. Deus não vai fazer na minha vida porque ele tem compromisso comigo. Ele tem compromisso comigo. Mas antes dele ter compromisso comigo, ele tem compromisso com ele mesmo. E foi ele quem falou. O que ele falou? Algumas coisas que ele falou e que eu cobrava ele. Cobrar, né, a gente entende. Com temor, com reverência, com amor, com respeito. Porque Deus é Deus, tá? Ele é meu papai, ele é meu amor, ele é meu marido, ele é meu noivo, ele é meu chegado, ele é meu parceiro. Mas ele, acima de tudo e antes de qualquer coisa, ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, né? Lá em Salmo 34 ou 24 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então, ele é o dono absoluto de todas as coisas e isso é inegociável na minha cabeça. Então, sempre tive muita reverência, sempre tive muito temor, mas eu fui arrojada, eu fui corajosa, amém? Porque você também tem que ser arrojada, né? Agora, você sabe a caminhada que você tá tendo. Se você é o tipo de mulher ou de homem que teve um relacionamento estragado e que já foi pra prostituição, que já foi pro adultério, você tem que tomar cuidado com as cobranças que você faz. Eu me guardei. Eu fui o tipo de pessoa que eu guardava até minha boca. E sempre que a minha boca proferia alguma palavra que não era bênção, eu ia me arrependia, chorava, porque assim, a gente faz, né, gente? A gente é humana, a gente erra, né? A gente erra, né? Ontem mesmo eu errei. E olha onde que eu tô na caminhada. Né? Então, assim, a gente erra. Mas, assim, errar não é o problema. O problema é você errar e você ficar com orgulho, com soberba, entendeu? Você não admitir que errou, você ficar ali naquele lugar de erro, cometendo mais outro erro, entendeu? Fez uma coisa, deu ruim, ao invés de você entregar pra Deus pedindo perdão e etc, você vai o quê? Inventar uma mentira. Não fiz não fiz não, sabe? Então, assim, às vezes é melhor você perder uma oportunidade porque você fez algo de errado e você confessou, do que você ganhar uma oportunidade por causa da mentira. Quando você ganha uma oportunidade por causa da mentira, o que vai acontecer? Você vai ter que criar muitas outras mentiras para sustentar essa oportunidade que você ganhou. Agora, quando você fala a verdade, beleza que você pode perder a oportunidade e boa, Deus vai abrir outra pra você lá na frente. Mas se você ganhar aquela oportunidade, você ganhou aquela oportunidade com base na verdade. Você não vai precisar inventar mais nada pra segurar aquilo ali, amém? E assim foi eu, né? Caminhei e tal, e aí eu comecei a ver a glória de Deus sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, né? E o homem me atormentando, porque assim, minhas amadas, eu ouvi coisas do meu marido do tipo: meu sonho é me separar de você, eu vou ser feliz no dia que eu estiver longe dessa casa, meu sonho é ir embora, minha luta é pra te deixar, porque eu não consigo me livrar de você, porque não sei o que. Aí depois que ele se livrou de mim, né? Depois que eu ajudei ele a se livrar de mim, o que aconteceu?
Então ele começou a arrumar outra coisa, né? Que assim, que ele queria se divorciar e que eu deveria fazer o divórcio, né? Eu sou advogada, escrava, sempre fiz tudo que ele queria porque eu era dependente emocional. Então eu ia fazer isso também para agradar. E aí foi quando eu falei, meu compromisso primeiro é com Deus. E a Bíblia não me dá um respaldo para eu, núbila, e fazer o meu divórcio. A Bíblia me dá respaldo para eu te perdoar. A Bíblia diz que se eu quiser, eu posso me divorciar, porque eu fui traída. Mas para eu me divorciar, você tem que admitir que você me traiu. Você vai admitir? Não, porque não sei o que eu falei, então eu não posso fazer. Se você admitir que você me traiu, eu vou lá e faço. Agora, se você não admitir, porque você não quer admitir, então eu não posso fazer. Como que eu vou colocar minha mão na onde que Deus não mandou? Aí começou a briga por causa disso. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E aí, assim, tinha tempos que eu bloqueava ele, que ele ficava muito chato, e a gente só brigava, e ele falava, é porque meu sonho era sair de casa, porque eu achei que saindo de casa eu ia me livrar de você. Mas eu não consigo me livrar de você, porque você não me dá o divórcio. Como se e eu falava pra ele assim, cara, vai, contrata o advogado e faz o divórcio, o que é que te impede? Mas ele não queria gastar dinheiro, porque o negócio dele de gastar dinheiro era com mulher. Hoje eu sei que até álcool ele, né, passou a beber depois que saiu de casa. Então o negócio dele, o dinheiro dele era pra ele gastar com o quê? Com mulher. Então pra que ele ia gastar dinheiro com advogado se tinha a trouxa aqui que ele poderia manipular pra fazer? Só que aí a trouxa morreu. Ô, glória. A trouxa morreu. A trouxa foi liberta e se tornou uma bela e maravilhosa mulher de Deus, alinhada, que não precisa temer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. E ele começou a ficar incomodado com essa minha posição. Aí eu bloqueava. Aí tinha que resolver alguma coisa, desbloqueava. Aí depois desbloqueava de novo. Aí depois desbloqueava de novo. Por fim, oh meu Deus, por fim, em novembro, ele me perturbando o juiz, numa conversa que nós tivemos. E ele falando comigo, e eu falando com ele. E eu falei, Deus, que isso? Que inferno é esse? O homem foi embora, mas não foi. Continua me perturbando. Eu vou bloquear esse homem. E aí, até então, eu só bloqueava ele no WhatsApp. Aí eu falei assim, não, eu vou bloquear em tudo. Meu Deus, ele não vai poder nem me ligar se ele quiser, nem mandar mensagem. Eu bloqueei em tudo. Bloqueei em tudo, né? E vida que segue. O carro que tá comigo tá no nome dele, né? E ele ficava com aquela enrolação. Ah, porque eu vou pagar o documento, mas não tem dinheiro. Ah, vou pagar o documento, mas não tem dinheiro. Ah, detalhe. Eu era o tipo de pessoa que eu investigava tudo. Eu falei aqui, no primeiro vídeo eu li que não era mais para investigar, não era mais para isso, para aquilo. E é engraçado que olha para vocês verem como que a gente pode até fazer um plano, mas é só quando Deus entra na vida da gente que a gente, só quando a gente deixa Deus entrar na vida da gente, que a gente realmente é liberto daquilo. Essa coisa de estar presente sem sufocar, de não investigar, essa coisa de aqui, ó, a casa arrumada, presença é diferente de sufocar, não investigar, dormir junto e acordar junto, ter vida, estudar, trabalhar, sair com os amigos, tirar o pijama assim que acordar e dar um tapa no visual, sempre confiar em Deus, orando e buscando. Isso aqui foi escrito no dia 27 de novembro de 2019. A casa arrumada, algumas coisas aqui foram acontecendo no decorrer do tempo. Então, tudo que era objetivo, uma arrumação, né? Uma coisa ou outra aqui. Algumas coisas, por exemplo, eu tomava a frente de tudo. Eu parei de tomar a frente das coisas. Eu parei de comparar a minha história. Igual eu falei pra vocês, alguém vinha falar alguma coisa pra mim. E aí, ao invés de eu ficar me comparando, minha história é assim, minha história é assada, eu saí fora. Eu falei, não vou mais ficar atrás de história de ninguém, porque cada história tem sua peculiaridade e o diabo vai usar essas histórias para poder ficar me ministrando de forma errada. Eu não quero, então eu parei de me comparar. Passei a orar. Agora, eu tive muita dificuldade para confiar em Deus. Eu até orava, eu até buscava, eu até esperava, mas eu não confiava. Aí eu tive que fazer um jejum, 3 dias de jejum e oração para combater a incredulidade, o espírito da incredulidade, tudo com base bíblica. Depois eu falo aqui para vocês
Eu vou começar a alimentar o canal com mais vídeos assim, pra gente poder ter também aqui gravado o que faz, como que a gente faz, né? Agora, a questão de parar de investigar, era disso que eu queria falar. Essa questão de parar de investigar, gente, eu fui parando aos poucos. Por quê? Eu invadia o Instagram. Sim, eu invadia o Instagram. Eu invadia o e-mail. Sim, eu invadia o e-mail. Eu invadia o Tinder. Eu invadia os chats que eu achava. Eu invadia. Eu invadia o telefone dele. Eu pegava o telefone dele assim na mão dele, invadia. Eu pegava o telefone quando ele estava dormindo, eu invadia. E eu invadia as contas bancárias, que não era bem invasão, mas era invasão. Eu sempre tive acesso às contas bancárias dele, ao lerite do trabalho. Sempre tive acesso livre a tudo, né? Porque antes a gente era um casal saudável e feliz. Depois que coisou. E ele mudava a senha, eu descobria. Ele mudava, eu descobria, né? Então, assim, eu tenho um senso de dedução muito bom. Então, eu simplesmente deduzia. E eu investigava. E pelos gastos, eu sabia mais ou menos o que ele estava fazendo, com o que gastou e tal. E isso foi a coisa mais difícil, né, para eu abrir mão. Foi a última coisa de que eu tive que abrir mão. E foi a mais demorada. Primeiro eu abri mão de invadir o Instagram, parei de invadir o Instagram. Depois eu abri mão de invadir o e-mail, parei de invadir o e-mail. Depois eu perdi também o interesse por uma das contas, uma conta que ele recebe salário. Eu tirei o aplicativo, eu não tinha conta nesse banco, eu tirei o aplicativo e tal. Só que ficou uma conta e o cartão de crédito, e essas duas eu tive mais dificuldade para abrir mão. Por quê? Porque o cartão de crédito era demoníaco mesmo e a conta também era demoníaca, mas era uma questão assim, era conta no Itaú, eu tenho conta no Itaú, ele tem conta no Itaú. Então, uma vez que eu acessei a conta dele fica ali salva. Então, era só entrar na conta dele e colocar a senha. Então, mesmo que eu não quisesse entrar, a conta aparecia para mim, a opção. Eu acabava acessando. Então, foi mais difícil para eu largar. Aí, quando foi no início desse ano, eu tomei uma decisão e eu liguei para ele. E eu falei pra ele, eu preciso confessar pra você uma coisa, te pedir perdão e te pedir um favor. Ele, o quê? Eu falei assim, olha, eu acesso suas contas. Eu sei tudo. Eu sei que você foi eu sei que você foi pra motel, eu sei que você comprou um terreno, eu sei que você foi pro shopping, pro cinema, eu sei que você comprou 2 ingressos no cinema, eu sei que você comprou lanche pra 2 pessoas, eu sei que você pagou estacionamento, eu sei que você viajou pra Minas, eu sei que você foi no cinema lá em Minas, eu sei que você foi no churrascão lá em Minas, eu sei que você fez uma compra muito grande lá em Minas, eu sei tudo. Eu sei todas as vezes que você viajou, porque eu vi que você colocava uma quantidade de gasolina maior em dias mais apertados. Então, por dedução, você deduz. E aí eu vi também posto de gasolina em Minas, ou seja, eu sei tudo sobre você. Aí ele, nossa, velho, eu não pesquiso nada. Eu digo, mas eu pesquiso. E pronto. E tô aqui pra te falar. Agora eu vou falar o quê? Eu vou continuar pesquisando, eu acho. Porque isso é um defeito que eu tenho, né? Mas você pode mudar a senha. Muda a senha do cartão de crédito e da conta. Ele mudou da conta, mas não mudou do cartão de crédito. Eu continuei acessando o cartão de crédito. Ele não mudou. Aí eu falei, cara, você não mudou a senha do cartão de crédito. Eu continuo acessando. Aí ele falou assim, e por que você não para de acessar? Eu digo, porque eu não consigo. Ainda não. Então você muda. Só que ele não mudou. Pelo menos eu acho que não mudou. Não sei. Aí o que aconteceu? Dentro dessa situação, Deus lindo, maravilhoso, né? Porque assim, você dá um passo na direção de Deus, Deus dá 2 na sua. Então Deus veio, me abraçou e falou assim, filha, você já fez sua parte. E eu me agradei. Agora, eu vou fazer uma parte em você que você não consegue fazer. E isso é assim, matador. Eu falei, oba, o quê? Aí Deus falou pra mim assim, eu vou te ajudar a você abrir mão da última coisa que tá com você, que é o cartão de crédito, a coisa do cartão de crédito. Eu falei, verdade, ele não mudou a senha, assim, eu posso acessar. Deus falou assim, mas você não precisa. Eu falei, não preciso mesmo. E Deus falou assim, você nem quer. Eu falei, eu não quero mesmo, não. E aí eu fui lá e tirei. Aleluia! Paguei o cartão de crédito, o aplicativo. Não tenho vontade de baixar de novo, nem para verificar se ele mudou ou não mudou a senha. Não é da minha conta. Dentro desse contexto todo, conversando com ele, eu falei, meu irmão, eu te perdoo. Eu te perdoo, te libero, flua, te abençoo em nome de Jesus. E não fica preocupado, não. Você já está perdoado por tudo que você vai fazer, se entenda com Deus. Comigo não precisa preocupar.
E aí aconteceu de nós passarmos por uma aproximação e a gente acabou tendo, né, um lance. E aí aconteceu da gente meio que se iludir por um tempo aí, tal. E aconteceu um episódio, e nesse episódio eu agi muito mal. Eu fiquei muito brava numa situação aí, porque ele disse que estava passando mal, depois foi beber e não me atendeu, e eu fiquei preocupada, e aí eu briguei com ele. Não devia ter brigado, e não devia mesmo. E nem queria ter brigado. E eu não briguei porque eu tava com ciúme. Pelo menos a discussão não começou porque eu tava com ciúme, porque eu não tava. Mas porque ele falou que tava passando mal, passou mal quinta, sexta e sábado. E aí no domingo a gente tinha ficado de se falar. Eu mandei mensagem e ele não sequer visualizou durante o dia inteiro. E eu fiquei o quê? Preocupada? Então eu não briguei porque eu tava com ciúme. Eu briguei porque eu fiquei preocupada. E aí eu briguei. E aí a gente teve aqueles arranca-rabo de novo, e aí eu fui infantil, bloqueei ele, encerrei com ele. Só que Deus ministrou meu coração. Passei uma noite terrível, né? E Deus ministrou meu coração, me ensinando o quê? Cara, você tá curada. Por que você deu essa brecha? Você tá curada. E todas as vezes que você volta lá no passado para reviver o velho homem, você tem que voltar lá no mesmo lugar e humilhar aquele velho homem. Deus vai te exaltar, Ele vai te honrar no lugar da sua humilhação. Mas para Deus te honrar no lugar da sua humilhação, você tem que ser o quê? Humilhado. E não é que você tem que ser humilhado pelo próximo. Você tem que humilhar a si mesmo. A palavra de Deus vai dizer que os humilhados serão exaltados, mas não é os humilhados pelos terceiros que vão ser exaltados. É aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus vai ser exaltada. Nós temos que entender que nós temos um advogado na terra e no céu, que é Jesus Cristo. No céu, né? Mas na terra porque é o Espírito Santo. Então nós temos que entender que nós não lutamos por nós, é o Senhor quem luta por nós. Então eu fui lá, mandei um áudio pra ele, pedindo perdão, desbloqueei de tudo, do Instagram, porque eu nunca tinha bloqueado de Instagram, né? Então você vai cada dia mais violenta, né? Primeiro você bloqueia só do WhatsApp, depois você bloqueia do WhatsApp e do telefone, depois você bloqueia das redes sociais, aí daqui a pouco, né? Enfim, e aí eu fui desbloqueei, né? Quer dizer, eu fiz um ato que não deveria ter feito, eu não tive ordem de Deus pra fazer aquilo. E aí eu voltei lá no mesmo lugar e falei, olha, eu tô desbloqueando, se você quiser, claro, você é livre para fazer o que você quiser, porém, tô te desbloqueando, me perdoa, fui infantil, eu não te devo, você não me deve satisfação, eu não deveria ter agido do jeito que eu agi, não deveria ter falado do jeito que eu falei, não deveria ter me comportado do jeito que eu me comportei, me perdoe. E aí eu fui limpa, porque o meu coração na hora que gerou esses atritos, meu coração tava muito doendo mesmo, né? Voltei pro meu lugar, qual é o meu lugar? Tá aí perguntando, irmã, qual é o meu lugar? O meu lugar é um lugar de segurança. Eu sou linda demais, princesa aos olhos do Pai, né? Não existe igual a mim. Eu sou única, eu sou exclusiva, eu sou maravilhosa. Eu sou a melhor coisa que Deus já colocou nessa terra, eu. Efésios 1:4 diz assim, olha, porque Deus nos elegeu nele, antes da fundação do tempo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quem sou eu? Eu sou alguém tão velha quanto a própria eternidade. Eu sou alguém que existe desde sempre no meu Deus. Eu sou parte da essência de Deus, porque antes de tudo ser, Ele já era e nele eu também. Quem eu sou? Eu sou princesa do reino de Deus nessa terra. Para eu me relacionar com alguém, eu tenho que me relacionar com alguém que seja o quê? Príncipe. Deus me separou do meu esposo. Porque o meu esposo estava sendo um canalha. E Deus me separou por quê? Porque Ele viu o meu sofrimento. Eu pedi, eu clamei, eu chorei, eu orei. Deus atendeu meu clamor. Porque Deus viu que eu estava numa guerra e eu estava em desvantagem. Então Deus me tirou daquele lugar. Ele me tirou daquele lugar e me colocou no lugar seguro. Eu estou aqui nesse lugar de segurança.
Amém? Eu tô aqui nesse lugar de segurança. Aqui ninguém me toca. Demônio não me toca. Entendeu? Meu esposo não tem poder. Ou, ai, Nubia, mas e se seu esposo estiver com outra pessoa? Amém. Deus sabe. E essa é realmente a minha forma de pensar. Ontem, quando eu fiquei zangada, não foi porque ele me falou que ele estava com alguém. Foi porque ele falou que ele estava bêbado. E porque ele estava bêbado, ele não me respondeu. Então, assim... Aí você não se importa, não é questão de não me importar, eu vou sofrer, é meu marido, mas eu não vou morrer por isso, eu não vou ficar presa mais nisso, eu não vou lá falar com nada com ninguém, eu não vou mais dar o meu direito para ninguém, eu tô segura aqui, sabe? Eu me sinto liberta, eu me sinto curada, eu me sinto restaurada, eu me sinto sarada. Agora, pode ser que eu tenha recaída? Pode, porque eu sou um novo homem, um homem espiritual, habitando num velho homem carnal. E Gálatas 5 vai dizer que a carne milita contra o espírito para que a carne possa fazer os seus desejos, os desejos da carne. Então é uma luta real, é uma luta que existe. Não é algo da minha cabeça. Eu vou aqui. Não, tá lá na Bíblia, é real. O meu velho homem é constituído pelo meu corpo, ele teve hábitos, né? Práticas. E esses hábitos, essas práticas, elas geram, né, assim, um costume. Então pode ser que eu volte para aquele lugar. E tudo bem eu voltar. O que não estará tudo bem? Eu permanecer. Por que a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele caía, mas Davi levantava. Ia diante de Deus, se prostrava, pedia perdão. Eu posso cair, eu posso voltar lá no passado, naquela velha Núbia, eu posso me irar, eu posso me enraivecer, ficar com raiva, eu posso até manifestar. Mas o que eu não posso? Permanecer. Porque é como um dependente químico. Ele sabe que ele tem uma fraqueza. A fraqueza dele é a droga. Então, como que ele vai lidar com a vida? Ele sabe que existe a droga e ele sabe que ele gosta. Ele vai lidar o quê? Cara, eu não posso voltar lá. Agora, se eu voltar, eu tenho que sair rapidinho. Amém? E é isso. Então, assim, esse vídeo, ele é uma forma de eu agradecer a Deus pela libertação que eu recebi na minha alma da dependência emocional. Hoje eu já não sofro mais do que eu sofria outrora. Já não tenho mais os medos que eu tinha outrora. Hoje eu tenho uma relação aqui dentro de mim, eu tenho uma relação boa com meu pai, eu tenho uma relação boa com o meu meio, eu tenho uma relação boa com meu marido. Não me fere mais. Eu tô falando aqui agora do meu marido. Eu sei que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Né? Então, assim, eu não tô lutando contra o meu marido. Por mais que o meu marido tenha tomado decisões de ir pro mundo, de ter casos, de isso, daquilo, assim como eu não tinha controle sobre a minha dependência emocional, ele também não tem controle sobre o que ele tá vivendo. O que aconteceu comigo foi que a dor me levou para um lugar de clamor. E provavelmente isso vai acontecer com ele também no tempo de Deus. A dor que ele vai experimentar no mundo vai levar ele para um lugar de clamor. E aí vai vir a cura, vai vir a libertação, vai vir a restauração. E Deus vai fazer na vida dele. E essa é a minha oração. E é só isso. Não me cabe mais tirar ele de lá. Eu já entendi que eu não tenho poder de tirar ele de lá. Eu, Núbia, não tenho poder de tirar ele de lá. Eu não posso pôr minha mão e puxar. Seria por força e seria por violência. E nós sabemos que com Deus não é por força e nem por violência. Eu espero que esse vídeo ele venha falar ao seu coração. Eu espero que você venha ser ministrado por essas palavras, desde o primeiro vídeo até esse, que o Senhor venha abençoar a sua caminhada em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar? Pai, eu te entrego esse vídeo, que é uma resposta, uma forma de eu agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida, a partir do momento que eu me dispus a lutar junto com o Senhor, junto aos seus pés, pela libertação da minha alma, da dependência emocional que eu tinha, não só do meu marido, mas de pessoas. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor fez aqui na minha vida. Eu espero muito, Pai, que o Senhor venha usar esse vídeo da forma como lhe aprouver. Que o Senhor leve esse vídeo a quem realmente precisa acompanhar,
ter uma ministração e que o Senhor venha falar ao coração de cada um dentro daquilo que o Senhor sabe que cada um precisa. Meu Deus, muito obrigada. Abençoa a vida de cada vida que passou por aqui desde o primeiro vídeo até esse. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Amém. E você, minha amada, meu amado, que está aqui comigo nesse canal, esse canal é para edificar vidas. Esse canal é um canal de evangelismo. Amém? Eu peço perdão pela minha blusa, ela fica caindo e eu tenho que ficar puxando, eu peço perdão, viu? Em nome de Jesus. Mas, ignora, tá? Mas, se inscreva nesse canal, me ajude a fazer a obra, amém? Me ajude a evangelizar, a alcançar mais almas, a libertar mais mulheres e homens que estão vivendo um contexto de dependência emocional. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, vamos propagar o evangelho de Deus. Amém? O evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, ele é mais pregado, ele é mais eficiente quando ele é pregado por testemunhos e condutas do que com esse blá blá blá, às vezes de ficar falando. A palavra nunca volta vazia. Mas quando você mostra que a palavra teve efeito na sua vida, é mais fácil de alcançar vidas. Amém? É isso que eu faço aqui, ó. Um beijo, fica com Deus, muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo.